E hoje estamos aqui no Apeadeiro Café e estamos aqui com a nossa convidada de honra, a doutora Maitê de Liswassen, ela que é especialista em oncologia e também faz parte de pesquisa da Uniplac. Tudo bem, Maitê? Tudo bom, Carla? É um prazer estar aqui conversando com vocês, esse bate-papo informal para as tuas telespectadoras, para as tuas ouvintes, as tuas fãs e que seguem você como exemplo de pessoa, exemplo de profissional. Então vamos bater um papinho sobre saúde, uma maneira bem fluida, assim, para ficar mais fácil para todo mundo querer e ter um estímulo para se cuidar melhor em casa, né? É isso aí. Uhum. Então, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Como tudo começou. Aham. Então, eu nasci em Lages, sou lagiana de nascimento e o pai sempre trabalhou em banco, então gerente geral da Caixa Econômica, então a gente sempre mudava de cidade, sabe? E eu fiz o meu segundo grau em Criciúma. Lá em Criciúma, eu fui me direcionando para a área da medicina. Então, quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, a minha área preferida sempre era biologia. Então, eu me impressionava, assim, como que o corpo humano funciona. Sabe aquela curiosidade? E aí eu admirava sempre os professores de biologia, eu sempre era fã deles, assim, então, nossa, que tanto conhecimento que um professor de biologia tem, era uma fascinação que eu tinha. E aí me encaminhei para a faculdade de medicina, entrei na faculdade de medicina em Caxias do Sul, me formei em 2003, então já faz 15 anos que eu sou formada médica. Depois disso, eu, na faculdade, decidi que eu queria cuidar de gente adulta. Porque daí, quando tu tá na faculdade, tu estuda 6 anos e no final tu vai ter que... será que eu vou cuidar de criança, adulto, idoso? Aí eu decidi adulto. Então, eu me especializei mais 2 anos em clínica geral de adultos em Criciúma. Voltei para casa, meus pais estavam morando em Criciúma na época. E aí, na residência de clínica médica, lá em Criciúma, eu conheci uma médica oncologista. Porque durante a faculdade, eu não tinha oncologia no hospital de Caxias, era muito fraca assim a oncologia. E eu conheci essa médica porque eu tinha que fazer mais uma especialização depois. Eu estava em dúvida, eu gostava muito de dermatologia, eu estudava muito sobre a pele. Eu até pensei em fazer dermatologia, até que eu conheci a doutora Tânia Lorenzoni Altoff. E aí eu vi, nossa, mas tem uma área que você cuida da pessoa inteira, da pessoa como um todo. Então eu me admirava, eu ficava acompanhando ela nas consultas, assim, do lado dela, quando eu estava estudando clínica geral, e ela perguntava: como é que está a tua visão? Como é que está seu paladar? Como é que está seu pulmão? Ela fazia um scanner no paciente de cima a baixo e sempre perguntava: e a família? Como é que está em casa? Então ela fazia uma abordagem biológica do corpo todo e também biopsicossocial. Gente, mas eu não tinha prestado atenção que existe essa especialidade. E aí, nisso, eu fui fazer um estágio em Porto Alegre. Eu tinha um mês de férias nessa residência. Fui para Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, e lá eu fiquei 30 dias no hospital. É isso mesmo que eu quero. Aí eu fiz prova, é uma prova muito competitiva. Foi lá no ano de 2006, e 2 residentes passaram para fazer a residência na PUC em Porto Alegre. Então, eu fiz mais 2 anos de especialização na PUC em Porto Alegre. Me formei em 2008 e na época que eu me formei eu vi que estava precisando de oncologista aqui no Hospital Teresa Ramos, em Lages, abriu o concurso público do Estado. Então eu vim para Lages já concursada, trabalhando no sistema público. Até hoje eu tenho esse vínculo estadual público, onde a gente atende uma área aqui de 800 mil habitantes, Drena. A oncologia virou um polo, Lages virou um polo na oncologia. E nesse mesmo ano, eu fui convidada pela Cristina Subtil e pelo Dr. Alessandro Iglesias a fazer parte do curso de medicina. Porque na época, em 2008, ainda não tinha nenhuma turma formada. Em 2009, foi a primeira turma formada em medicina na Uniplac. Ela me convidou, eu fiz capacitação, eu estudei muito para fazer parte do curso de medicina, porque é um método diferenciado, é um método PBL. É uma medicina baseada em problemas. Então, o aluno, desde o primeiro ano, ele vai para a prática. Ele vai para o bairro, ele vai para a unidade básica de saúde e lá ele aprende a conversar.
ele aprende a se portar, ele aprende a fazer entrevista e depois ele volta para o local seguro e traz as dificuldades para o professor. Então são grupos pequenos que ficam com a gente, de 5, 6 alunos e vão ciclando a cada 6 semanas. Então eu me apaixonei pelo método, porque o aluno ele fica mais crítico com essa metodologia, então não tem aula expositiva. Então em 2008 comecei no Hospital Teresa Ramos, comecei na Uniplac como professora e estou até então, durante esse período, esses 10 anos que eu estou em Lages. E naquela época não tinha nenhuma clínica privada em Lages. Os pacientes que tinham convênio ou que tinham uma condição socioeconômica melhor, precisavam fazer quimioterapia, eles saíam de Lages para tratar. Eles iam para Florianópolis, para Curitiba, Blumenau, até que em 2010 para 2011, eu e o Pedro, a gente fundou a Anime. A Anime é uma clínica de quimioterapia particular e convênios. No início, a nossa sede era ali na Ana Carolina. Então, a gente esse de 2011 até o ano passado, 2017, no 3º andar da Ana Carolina. A gente agradece esse acolhimento que a Ana Carolina deu para nós, né? Doutor Alexandre Faraco, doutor Rodrigo Ramos. Então, assim, sabe, abriram. Não, o andar é de vocês. Vocês fazem o que quiser. Então, assim, gente, super. E aí até, super anfitriões para a gente que estava retornando e queria montar um serviço inovador. Então, desde 2011, a gente tem a clínica privada, até que ano passado o espaço ficou pequeno, a gente ampliou, a gente construiu um prédio do lado do Clube Princesa, é um prédio de 2.700 metros quadrados. Lá, a gente tem outros parceiros, médicos, especialistas e tem uma capacidade imensa de atender os pacientes oncológicos também. E como é que funciona o campo de pesquisa da Uniplac? Então, lá na Uniplac, eu faço parte de um grupo de pesquisa onde alunos interessados em fazer pesquisa, eles me procuram. Independente se ele está no 1º, 2º, 3º ano, é uma iniciativa deles, é uma iniciativa própria, não tem currículo, não tem nota, e eles me procuram porque eu já estou cadastrada no grupo de pesquisa da Uniplac. Isso é um cadastro nacional. Se você procurar lá, está lá a Maitê, na plataforma Brasil, como grupo de pesquisa em live. E eles me procuram e a gente vai publicando artigos, revisões em revistas renomadas na área da saúde, para engrandecer, né, o nosso sistema de saúde. Então, eu faço pesquisa na Uniplac com os alunos e faço pesquisa na Anime desde 2015. Então, desde 2015, a gente tem um centro de pesquisa onde a gente oferece medicamentos que não tem no SUS, de graça, para pacientes que necessitam e se encaixam nesses protocolos de pesquisa. Chegando o nosso pratinho aqui, olha que bacana. Agradecendo a gentileza aqui do Apiadeiro Café, né, doutora Maitê? Uma comidinha super saudável, um suquinho de abacaxi com hortelã, bem saudável, no ritmo da saúde, da prevenção de doenças do Outubro Rosa, né? É isso aí. E agora vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção de câncer. Ontem você esteve ministrando uma palestra lá no Beleza Vitale, então a gente gostaria que você desse algumas dicas sobre prevenção. Primeiro passo, né, Carla, da prevenção é um estilo de vida saudável, né? Então não adianta, a gente falou ontem lá na Beleza Vitale sobre morte, né, e sobre vida. Então uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E se a gente não tem um estilo de vida saudável, né, Carla, a gente está acelerando essa chegada, acelerando esse processo. Então só depende da gente cuidar do nosso corpo. Tá? Do nosso corpo de uma maneira física, emocional e espiritual. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer, né, Carla? Olha esse prato maravilhoso. Então, saudável. Super saudável, é comida de verdade que está aqui, não tem nada de alimento processado ou ultraprocessado, que a gente conversou bastante ontem, né? Uma dica bem simples que eu sempre digo para os pacientes é fazer a leitura do rótulo. Por exemplo, você vai comprar um
um suco de caixinha, né? Um suco de caixinha. Aí você vai ler no rótulo, primeiro ingrediente do rótulo, açúcar. Segundo ingrediente, corante. Terceiro ingrediente, água. Então, a fruta, Carla, tá lá nos últimos ingredientes. Ah, mas a caixinha é bonita, me atraiu. Claro que vai atrair. Então, quem vende são especialistas de marketing. É muito estudado isso para você comprar pelos olhos. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nos rótulos, cara. É uma dica simples que eu falo para vocês, que a comida de verdade, o ideal é não ter rótulo. E se tem rótulo, no máximo 3 ingredientes. Não pode começar com açúcar ou com farinha de trigo, porque tudo isso causa inflamações, processo inflamatório crônico no nosso organismo, mesmo que seja no tecido adiposo, no nosso estômago, no nosso intestino, e toda inflamação crônica vai ser um gatilho para um câncer no futuro. Ok, existe algum exame de sangue que você possa fazer? Exame de sangue, Carla, para check-up, não tem. Tá? Então, por exemplo, agora a gente está no Outubro Rosa, a gente está fazendo uma campanha no mundo todo de conscientização da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama, tá? O que as mulheres têm que fazer para evitar o câncer de mama? Estilo de vida saudável, praticar atividade física, cuidar do teu físico, emocional, espiritual. A gente falou muito ontem sobre a meditação, né? Porque com o nosso estilo de vida corrido, nossos pensamentos sempre estão a 1000. Você está sempre pensando no ontem, no amanhã. Você esquece de valorizar o momento presente, o dia de hoje. Se você fica mais no dia de hoje, isso a meditação te ajuda muito, diminui, Carla, quase 90% o teu nível de estresse, o teu nível de adrenalina, o teu nível de cortisol, que são hormônios que causam inflamação crônica no teu corpo, sabe? Se você tem menos de 40 anos e a tua mãe teve câncer de mama ou a tua tia, o ideal é começar a fazer esse rastreamento, essa pesquisa antes dos 40. Aí o exame indicado é uma ultrassonografia de mamas. Tá? Porque a mamografia não é muito 100% nesse caso. Ah, mas eu fiz a mamografia e colocou lá categoria 0, pediu para fazer ultrassom. Faz. A ultrassom, nas mulheres acima de 40 anos, é um exame complementar. Porque tem mulher que chega no consultório e diz, eu não quero fazer mamografia, dói muito, posso fazer só ultrassom? Falei, não pode. Porque a mamografia, ela detecta lesões cancerosas de 1 milímetro. 1 milímetro, Carla. Então, nunca que eu ia detectar isso no ultrassom e muito menos no autoexame de mamas. Então, por isso a importância da mamografia para mulheres acima de 40 anos. E deve ser feito anualmente. E para quem usa prótese de silicone? Bem tranquilo, mamografia igual, todas as clínicas de Lages, do SUS, do convênio, elas já têm uma técnica certinho que elas encaixam a próstata de uma maneira que consegue fazer sem doer tanto e sem prejuízo na qualidade do exame também. Então está indicado fazer a mamografia. E para quem usa muito micro-ondas? Micro-ondas, né, Carla? Os nossos avós não usavam, né? A incidência de câncer era bem menor. Para você ter uma ideia, no ano de 1998, a gente teve 100 mil mortes de câncer no Brasil. Esse ano de 2018, nós vamos ter 250 mil mortes de câncer. Então, a gente teve um aumento de 90% da mortalidade do câncer. O que a gente está fazendo de errado, né? Então, não tem como eu te dizer que é só o micro-ondas. Não podemos culpar o coitado do micro-ondas, mas é um conjunto dos nossos hábitos de vida industrializados, na nossa correria de um país desenvolvido, principalmente na região sul. Ontem na palestra eu destaquei que o índice de câncer no Rio Grande do Sul é muito maior do que no Nordeste. A gente, por quê? Por causa do estilo de vida. Claro. Né? É isso aí. Muito obrigada pelas dicas. Obrigada, Carla, também. É um prazer estar sempre aqui com você, conversando um pouquinho mais sobre saúde. Ok, obrigada.